Oi, pessoal. Meu nome é Heloísa e eu sou do grupo 2, que consiste nas acadêmicas Ana Paula, eu e a Catherine. Eu vou começar, então, falando sobre leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa e febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde inaparente até formas graves. Tem como agente etiológico a bactéria helicoidal do gênero Leptospira, no qual se conhecem 14 espécies patogênicas, sendo que a mais importante é a Leptospira interrogans, que é essa da foto aqui. Ela tem um formato de um ponto de interrogação, por isso o nome. A unidade taxonômica básica é o sorovar. Existe mais de 200 sorovares que já foram identificados e cada um com seu hospedeiro preferencial, ainda que uma espécie animal possa albergar um ou mais sorovares. Qualquer sorovar pode determinar as diversas formas de apresentação clínica no homem. No Brasil, os sorovares Icteroaemorragiae e o Copenhagene estão relacionados aos casos mais graves da doença. Os reservatórios, então, os principais são os roedores da espécie ratos norvegicos, que é a ratazana de esgoto, o ratus, que é o rato preto, o mus musculus, que é o camundongo. E esses animais não desenvolvem a doença quando infectados e albergam a leptospira nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente contaminado, contaminando a água, o solo e alimentos. O rato norvegicus, que é esse primeiro ratinho ali da foto, é o principal portador do sorovar Icteroaemorragiae, um dos mais patogênicos para o homem. O homem é apenas um hospedeiro ocidental e terminal dentro da cadeia de transmissão. Também há outros reservatórios, como os caninos, os suínos, bovinos, equinos, caprinos, só que os principais mesmo ainda os roedores. Então, no modo de transmissão, a infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. A penetração do micro-organismo ocorre através da pele com presença de lesão, ou até mesmo uma pele íntegra imersa por longo período de tempo em água contaminada, ou até mesmo através de mucosa, se essa pessoa acabar ingerindo esse alimento ou a água contaminada, então pode também ser feito através das mucosas. O período de incubação varia de 1 a 30 dias, em média entre 5 a 14 dias. O período de transmissibilidade, então, os animais infectados podem eliminar a leptospira através da urina durante meses, anos ou por toda a vida, segundo a espécie animal ou o sorovário envolvido. A susceptibilidade é geral, então qualquer pessoa tem o risco de adquirir essa doença. E a imunidade, ela pode ser adquirida, sim, através da infecção do sorovar específico, porém, como há muitos tipos de sorovar, essa pessoa tem o risco de adquirir essa doença novamente por alguma outra espécie. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. As apresentações clínicas de leptospirose são divididas em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. Eu vou estar falando, então, um pouquinho de cada um. Na fase precoce, ela é caracterizada por a instalação abrupta de febre, comumente acompanhada de cefaleia, mialgia, anorexia, náusea e vômito, e dificilmente ela vai ser diferenciada de outra doença febril aguda. Ela pode também ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse, geralmente também associada à intensa mialgia, principalmente na região lombar e nas panturrilhas. Então, nessa fase precoce, ela tem ela se caracteriza por sintomas bem generalizados, então fica difícil você identificar essa doença. Ela pode ser facilmente confundida com alguma outra doença que esteja em epidemia, como a dengue, a zika, ou até mesmo alguma outra virose. A fase precoce tende a ser autolimitada e regride entre 3 a 7 dias sem deixar sequelas. Também tem um achado clínico que se chama sufusão conjuntival e ela é observada em 30% dos pacientes. Com a progressão da doença, o paciente também pode desenvolver petecas e hemorragia conjuntival. Esse achado clínico, ele facilita a identificação da doença. Então, se o paciente apresentar, fica bem mais fácil
caracterizar como a leptospirose. Essa sufusão conjuntival ela é caracterizada por hiperemia e edema da conjuntiva ao longo das fissuras palpebrais, e normalmente ela aparece no final da fase precoce. Na fase tardia, em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para manifestação clínica grave, que se inicia após a primeira semana da doença, mas também pode aparecer mais cedo. A manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Weill. Ela é caracterizada pela tríade icterícia, insuficiência renal e hemorragia pulmonar. Na icterícia, ela é considerada um sinal característico e apresenta uma tonalidade alaranjada muito intensa, que ela é conhecida como icterícia rubínica. E geralmente a icterícia aparece entre o 3º e 7º dia da doença, e a sua presença costuma ser usada para auxiliar no diagnóstico. A síndrome de hemorragia pulmonar é caracterizada por uma lesão pulmonar aguda e sangramento pulmonar maciço. Enquanto a letalidade geral nos casos de leptospirose notificados no Brasil é de 10%, nos pacientes que desenvolvem hemorragia pulmonar é maior que 50%. Então, essa forma da doença ela agrava muito a letalidade. O comprometimento pulmonar da leptospirose se apresenta com tosse seca, dispneia, expectoração hemoptóica e, ocasionalmente, dor torácica e cianose. A hemoptise franca indica extrema gravidade e pode ocorrer de forma súbita, levando à insuficiência respiratória e a óbito. Na maioria dos pacientes, porém, a hemorragia pulmonar maciça não é identificada até que uma radiografia de tórax seja realizada ou que o paciente seja submetido a uma intubação orotraqueal. Então, ela é bem difícil da gente achar, né? A menos que o paciente tenha um sinal do sistema respiratório e a gente faça ali uma radiografia de tórax, né? Os casos com comprometimento pulmonar podem evoluir para insuficiência respiratória aguda, hemorragia maciça ou síndrome da angústia respiratória do adulto. E muitas vezes esse quadro precede o quadro de icterícia e insuficiência renal, levando àquela tríade da síndrome de Weill. Nesse caso, pode ocorrer óbito nas primeiras 24 horas da internação. Também, por conta disso, é importante manter uma suspeição para a forma pulmonar grave da doença, em que os pacientes apresentam febre e sinais de insuficiência respiratória, independente da presença da hemoptise, né, do sangramento. Por conta disso, a leptospirose pode causar também a síndrome da angústia respiratória aguda, mesmo na ausência do sangramento pulmonar. Então, sobre as complicações, a insuficiência renal aguda é uma importante complicação da fase tardia e ocorre de 16% a 40% dos pacientes. Outras complicações frequentes na forma grave da leptospirose são a miocardite, acompanhada ou não de choque e arritmia agravado por distúrbio eletrolítico, pancreatite, anemia e distúrbio neurológico como confusão, delírio, alucinação e sinais de irritação meníngia, e também pode causar com uma frequência relativa a meningite asséptica. O diagnóstico é feito laboratorial, então seria um exame inespecífico e específico. Normalmente na fase precoce da doença, como os sinais são bem generalizados, é feito um exame mais inespecífico. Então seria um hemograma e uma bioquímica, né, para ver a ureia, a creatinina e vários outros fatores. E no exame específico, o método laboratorial de escolha depende da fase evolutiva em que o paciente se encontra. Então, na fase precoce, as leptospiras podem ser visualizadas no sangue por meio de exame direto, e na fase tardia, as leptospiras podem ser encontradas na urina, cultivada ou inoculada. E desses exames, os mais utilizados é o ELISA e a microaglutinação, que é o MET. Outros exames que também podem ser feitos, se necessário, é a radiografia de tórax, como eu já havia comentado, se o paciente apresentar algum sintoma respiratório, né, devido à sua gravidade, eletrocardiograma e gasometria arterial. E na fase inicial da doença, as alterações laboratoriais podem ser inespecíficas.
Sobre o tratamento, então, é importante fazer assistência médica ao paciente, então, hospitalização imediata dos casos graves, visando evitar as complicações e diminuir a letalidade. E nos casos leves, o atendimento ambulatorial, né, por ser mais simples. Então, no tratamento é feito antibiótico terapia, que é indicada em qualquer período da doença, mas a sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Aqui no quadro 1, eu trouxe lá do guia de vigilância em saúde, e eu trouxe as drogas que geralmente é utilizada. Então, na fase precoce, é utilizada a doxiciclina em adulto e a amoxicilina tanto no adulto quanto na criança. Na fase tardia, é utilizada a penicilina cristalina na criança e a penicilina G cristalina no adulto. E tem também a ampicilina, ceftriaxona e cefotaxima, que pode ser utilizado nos dois pacientes. As características epidemiológicas. Então, a leptospirose tem a distribuição universal e no Brasil uma doença endêmica. Ela torna-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas. Isso devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, condições inadequadas de saneamento e alta infestação de roedores, que é uma característica de cidade grande, né? Nos últimos 10 anos, vem se confirmando uma média anual de mais de 3.600 casos no país. As regiões Sudeste e Sul concentram o maior número de casos confirmados, seguidas pelo Nordeste. Neste mesmo período, são registrados 375 óbitos em média a cada ano. Ainda na vigilância epidemiológica, então, a gente tem um objetivo de reduzir a letalidade da doença, monitorar a ocorrência de casos e surtos e identificar os sorovários circulantes. Para definição de caso, então, tem como suspeito, confirmado e descartado. Então, no caso suspeito, é considerado um indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, que apresente pelo menos um dos seguintes critérios, sendo o critério 1, a presença de antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores à data de início de sintomas, ou seja, se esse paciente teve em contato com algum ambiente que pode ter sido contaminado. E no critério 2, a presença de algum sinal ou sintoma característico da doença, como a icterícia, o aumento das bilirrubinas, a sufusão conjuntival, que eu havia citado, o fenômeno hemorrágico, sinais de insuficiência renal aguda. E no caso confirmado, é considerado o caso suspeito associado a um ou mais resultados dos exames, no caso positivo. E no descartado, seria o teste ELISA-IgM não reagente em amostra sanguínea coletada a partir do 7º dia do início de sintomas, ou, se não, 2 reações de microaglutinação não reagente com as amostras sanguíneas coletadas a partir do primeiro atendimento do paciente, com um intervalo de 2 a 3 semanas entre elas. Na vigilância epidemiológica, também é importante fazer a notificação. Tanto a ocorrência de casos suspeitos isolados, como a de surtos, devem ser notificados o mais rapidamente possível para desencadeamento das ações de vigilância epidemiológica e controle. A notificação deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravo de Notificação, que é o SINAM, e utilizando-se a ficha, então, de investigação de leptospirose. A investigação, então, vai ser baseada na ficha de investigação de leptospirose, e a gente segue um roteiro de investigação dessa doença. Então, para começar essa investigação, vai ser de acordo com a vigilância epidemiológica e ambiental. Na ambiental, a gente vai fazer uma identificação do local provável da infecção e das áreas de transmissão. Com isso, vai desencadear medidas de controle e manejo integrado de roedores, onde vai ser feita a antirratização, a desratização e a informação, educação e comunicação em saúde. Na vigilância epidemiológica, a coleta de dados clínicos, é feita a coleta de dados clínicos e epidemiológicos. Com isso, é feita a coleta e remessa de material para o exame laboratorial. Então, se sim, ele é diagnosticado, o diagnóstico é descartado ou confirmado. Caso confirmado, vai ser feita a evolução, que vai evoluir para cura ou óbito da doença. Nas medidas de prevenção e controle, então, elas devem ser direcionadas aos reservatórios, a melhoria das condições de proteção dos trabalhadores expostos, ou seja, aqueles trabalhadores da área da limpeza, os garis, as pessoas que
trabalham com a limpeza de fossa, que pode ter um contato maior com os animais, né, dos reservatórios, as condições de higiênico-sanitárias da população, as medidas corretivas sobre um meio ambiente, diminuindo a sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação dos roedores, né? Então, não deixar o ambiente propício para eles se proliferarem. Bom, essas são as minhas referências, né? Eu tirei todas as informações do Guia de Vigilância em Saúde. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a leishmaniose. Na leishmaniose, ela é dividida em duas. Então, tem a leishmaniose tegumentária americana e a visceral. Eu vou falar um pouco da visceral e logo em seguida a acadêmica Catherine vai estar falando sobre a visceral. Então, na tegumentar, a doença é uma doença infecciosa não contagiosa causada por protozoário de transmissão vetorial que acomete pele e mucosa. O agente etiológico é o protozoário do gênero Leishmania, e no Brasil foram identificadas 7 espécies, sendo 6 do subgênero Viania e uma do subgênero da Leishmania. As 3 principais são a Leishmaniose amazonensis e a Leishmania viana, do tipo Viana guianense, e a Leishmania do tipo Viana brasiliensis. Os reservatórios seriam várias espécies de animais silvestres, como roedores, marsupiais, canídeos silvestres, os sinantrópicos, que é os roedores, e o doméstico, que os canídeos, felídeos e equídeos. O principal seria, então, os felídeos e os canídeos, principalmente os cães, por conta de que a predominância deles nas áreas urbanas é bem maior. Os vetores da leishmaniose tegumentar são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha. E no Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão são a Lutzomia, Whitmani e muitos outros, né? A transmissão é feita através da picada da fêmea do flebotomínio infectado e não há transmissão de pessoa a pessoa. E aqui eu trouxe o ciclo de vida da leishmania. Então, vai se iniciar com o flebotomínio fêmea infectado, ele vai transmitir o protozoário através da picada, e essa transmissão, o protozoário vai estar na sua forma promastigota. Quando ele adentra o mamífero, as células do sistema fagocitário vão encontrar esse parasita e vai ocorrer uma penetração do protozoário dentro dessa célula. Quando a forma promastigota entra dentro da célula do sistema fagocitário, ela vai se transformar na sua forma amastigota. E nessa forma, ela vai se reproduzindo e até ocorrer o rompimento da célula. Com o rompimento da célula, vai ter uma liberação de vários parasitas e, novamente, o sistema fagocitário vem tentar fagocitar esse protozoário invasor e vai ocorrer novamente a reprodução, até que um inseto não contaminado possa vir ingerir os amastigotas do mamífero e ele vai se contaminar novamente, ali ele vai voltar para sua forma promastigota e vai se iniciar o ciclo novamente. O período de incubação dessa doença, então, no homem, em média 2 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, como 2 semanas, e os períodos mais longos, como 2 anos. A suscetibilidade é universal, então qualquer pessoa também tem o risco de adquirir essa doença, desde que em contato com o vetor contaminado, né? E a imunidade, a infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente, então se ele pegou, ele pode estar pegando de novo se em contato com o vetor. Nas manifestações clínicas, classificamente a doença se manifesta sobre 2 formas, a leishmaniose cutânea e a mucosa. Na forma cutânea, ela é caracterizada por apresentar lesões indolores, com formato arredondado ou ovalado, apresenta base eritromatosa, infiltrada e consistência firme, bordas bem delimitadas e elevadas, fundo avermelhado e com granulação grosseira. Então, nessa primeira foto aqui, tem uma lesão cutânea, ela é bem característica, é fácil de identificar, principalmente por a lesão bem delimitada.
Já a forma mucosa caracteriza-se pela presença de lesões destrutivas localizadas na mucosa, em geral nas vias aéreas superiores, então na boca e no nariz é os principais lugares que pode estar saindo essas lesões. Sobre as complicações, então na fase da doença pode surgir algumas intercorrências que exigem cuidados, como uma infecção secundária das úlceras. Para nós, enfermeiras, isso é muito importante, né, ter esse cuidado. Lesões na boca e a faringe, pode causar cialorreia e dificuldade na deglutição, levando o paciente a uma desnutrição. Em lesões avançadas da laringe, pode haver perda de voz e obstrução de passagem do ar, causada por edema ou pela cicatriz retrátil, obrigando a realização de traqueostomia de urgência. E lesões conjuntivas que podem levar à distorção da fenda ocular e, raramente, à perda do olho. No diagnóstico, é feito diagnóstico laboratorial e pode ser feito o exame parasitológico, que seria a pesquisa de amastigota no esfregaço da lesão, ou um imprint dos fragmentos do tecido do paciente. Nos exames imunológicos é feito o intradermorreação de Montenegro, que é o IDRM, sorologia por imunofluorescência, que é o IFE, e também o teste ELISA. E no exame molecular é o PCR, que é a reação de cadeia polimerase. No tratamento, a droga de primeira escolha é antimonial pentavalente, com exceção dos pacientes co-infectados com HIV e gestantes. Se caso não houver uma boa reação dessa droga, é feita então uma segunda escolha, que são os anfotericina B e o isotionato de pentamidina. Então, aqui no quadrinho 1, temos as doses que é utilizado, a via, a duração, e é recomendado o repouso físico relativo e a abstinência de bebidas alcoólicas durante o período de tratamento, devido às possíveis alterações hepáticas. Então, a gente tem um critério de cura, e ele é clínico, sendo indicado o acompanhamento regular de 12 meses. Porém, para fins de encerramento, no caso do Sistema de Informação de Agravo de Notificação, no SINAM, não é necessário aguardar o término do acompanhamento, então a gente pode estar encerrando antes disso. As características epidemiológicas, então, nas últimas décadas, a leishmaniose tegumentar apresentou uma mudança no seu comportamento. Inicialmente, ela era considerada uma zoonose de animais silvestres, que acometia ocasionalmente pessoas com contato com florestas. Hoje em dia, a leishmaniose tegumentar começou a ocorrer em zonas rurais, já praticamente desmatadas, e em regiões periurbanas. Então, houve uma grande mudança aí no cenário epidemiológico. A partir do indicador de doenças de casa, houve identificação no período de 2019 a 2011 de 20 circuitos ativos de produção da doença de importância epidemiológica, os quais foram responsáveis por 48,5% do total dos casos registrados em 2011, distribuídos em 477 municípios do total de 1.792 que apresentaram casos em todo o país. Na vigilância epidemiológica, a gente tem o objetivo de identificar e monitorar as unidades territoriais de relevância epidemiológica, investigar e caracterizar surtos, monitorar formas graves com destruição de mucosa, identificar precocemente os casos autóctones em áreas consideradas não endêmicas, reduzir o número de casos em áreas de transmissão domiciliar e adotar medidas de controle pertinente após a investigação epidemiológica em áreas de transmissão domiciliar, monitorar os eventos adversos aos medicamentos. É feito também, então, uma definição de área de transmissão, sendo os indicadores epidemiológicos a média de casos de leishmaniose tegumentar e a densidade de casos por área, ou seja, o número de casos de leishmaniose por quilômetro quadrado em um período de 3 anos. Os indicadores de densidade demográfica são a população urbana e o rural, sexo, faixa etária e a ocupação. Os indicadores de agropecuário seria, então, o percentual de minifúndios e latifúndios e volume de extração de madeira.
E os indicadores ambientais seria o ecossistema e o vetor predominante. Ainda na vigilância epidemiológica, é feita também a definição dos casos, como suspeito, confirmado e descartado, sendo o suspeito de acordo com os sintomas, o confirmado de acordo com os critérios de confirmação de diagnóstico, ou seja, exames positivos, o local da contaminação, e descartado seria o diagnóstico laboratorial negativo ou o caso suspeito com diagnóstico de alguma outra doença. Então, é feito também a notificação. Todo caso confirmado deve ser notificado e investigado pelo Serviço de Saúde por meio da ficha de investigação de leishmaniose tegumentar americana do CINAM. O seu registro é importante para o reconhecimento e a investigação, bem como para a classificação epidemiológica e acompanhamento dos casos. Uma vez detectado um caso importado, após sua investigação, ele deverá ser notificado no CINAM e ao Serviço de Saúde Estadual ou municipal do local provável de infecção. Então, aqui do lado a gente tem um exemplo dessa ficha que é feita a investigação. E na investigação, a gente deve seguir a ficha. E o roteiro de investigação consiste na identificação do paciente, a coleta de dados clínicos e epidemiológicos, caracterização do local provável de infecção e evolução e encerramento do caso. Nas medidas de prevenção, então, o uso de repelente quando houver exposição a ambientes onde se encontram os vetores, evitar a exposição nos horários de atividade do vetor, que seria no crepúsculo e na noite, o uso de mosqueteiros de malha fina, bem como a telagem de portas e janelas, principalmente para as pessoas que moram perto desses ambientes onde o vetor pode ser encontrado. Limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos, manutenção de animais domésticos distantes do intradomicílio durante a noite e de modo a reduzir a atração dos flebotomínios para esse ambiente. E em áreas potenciais de transmissão, sugere-se uma faixa de segurança de 400 a 500 metros entre as residências e a mata. As medidas de controle, que seria em virtude as características epidemiológicas da leishmaniose tegumentar. As características de controle devem ser flexíveis, distintas e adequadas a cada região ou foco em particular. Então, é feito o controle químico e ações de educação e saúde. O controle químico, ele recomenda-se a utilização de inseticidas de ação residual como medida de controle vetorial no âmbito da proteção coletiva. E essa medida, ela é dirigida apenas para um inseto adulto e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto transmissor e a população. Sobre os reservatórios silvestres e os animais, não tem nenhuma recomendação de medida de controle. Essas foram as referências, também tiradas todas do Guia de Vigilância e Saúde. E agora vem a parte da leishmaniose visceral. Olá, meu nome é Kathleen e irei dar continuidade ao trabalho. Irei falar sobre leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é uma doença crônica e sistêmica causada pelo agente etiológico do gênero Leishmania. A Leishmania chagas é a principal espécie envolvida na transmissão nas Américas. O principal reservatório, fonte de infecção, é o cão. Duas espécies estão relacionadas com a transmissão da doença, a Lutzomia longipalpis e a Lutzomia cruzi. A Lutzomia cruzi está mais localizada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Alguns casos têm sido registrados frequentemente, sendo detectados como surtos. Sua ocorrência ela é mais frequente em áreas rurais, porém está se expandindo para os grandes centros. A transmissão da leishmania visceral ela ocorre pela picada dos vetores infectados pela Leishmania chagas. Então, o mosquito palha, ele
infecta o homem e o cão. Ele está infectado pelo protozoário Leishmania chagas e pica o homem e o cão para transmitir a doença. O período de incubação é o contato primário com o protozoário até o início dos sintomas. No homem é de 10 dias a 24 meses e no cão varia de 3 meses a vários anos. A suscetibilidade, essa doença ela atinge mais crianças e idosos por serem mais suscetíveis. Na imunidade, há resposta imunológica através de anticorpos, porém com menor importância. Apenas pequena parcela da população desenvolve sinais e sintomas. Em alguns casos, o indivíduo ele pode desenvolver a doença, porém, o exame ele pode resultar em reativo. Algumas manifestações clínicas são febre, perda de peso, astenia, que é fraqueza muscular, adinomia, que é grande fraqueza muscular durante um processo infeccioso, espleno e hepatomegalia, que é aumento do fígado e do baço. Algumas pessoas são assintomáticas e não são notificadas, por isso elas não aderem ao tratamento. Algumas complicações: otite média aguda, piodermatites, que é infecções na pele, infecções do trato urinário e respiratório. A não adesão ao tratamento, ela pode levar a um quadro de sepse e consequente morte ao tratamento antimicrobiano, e quadros hemorrágicos podem surgir acompanhados de plaquetopenia e epistase, que é sangramento nasal, como também gengivorragia e sangramento digestivo e icterícia. O diagnóstico é realizado através da notificação compulsória e deve ser realizado de maneira precisa e precoce. Alguns diagnósticos laboratoriais são o diagnóstico imunológico pela imunofluorescência indireta, RIF, testes rápidos, imunocromatográfico, ensaio imunoenzimático, ELISA. Também temos o diagnóstico parasitológico, que é feito a detecção dos amastigotas do parasito através do material biológico retirado da medula óssea e dos linfonodos ou do baço, que é um procedimento mais seguro. Aqui tem algumas drogas, alguns medicamentos utilizados para o tratamento da leishmaniose visceral, os antimoniais pentavalentes, como glucantine, a pentamidina, pentam, e a anfotericina B, fungizon. Temos aqui alguns mecanismos de ação, de ataque ao protozoário. Aqui vai falar como o medicamento atua e os efeitos colaterais. As características epidemiológicas frequentemente atingem mais crianças com menos de 10 anos, cerca de 41,9%, e homens adultos com uma porcentagem de 62,8%. Essa maior suscetibilidade das crianças é explicada pela imaturidade do sistema imunológico e pode ser agravado com quadro de desnutrição e pela exposição em lugares que é propício a ter criadores do vetor. Aqui temos alguns objetivos da vigilância epidemiológica, que é realizar o diagnóstico precoce do tratamento e adequado nos casos humanos, reduzir o contato
do vetor com os hospedeiros suscetíveis, crianças e homens adultos, e reduzir a fonte de infecção para o vetor. Promover ações de educação em saúde e mobilização social, através das unidades básicas de saúde que têm mais contato com a população atingida por essas doenças. Aqui fala como se procede a notificação, que é através da ficha de investigação da leishmaniose visceral do SINAM, e essa notificação, ela advém da espontaneidade da pessoa procurar uma unidade de saúde. A unidade de saúde, ela tem como responsabilidade buscar os casos e locais de transmissão, e como também visitas domiciliares realizadas pelas ACS, e que é acompanhado nos estratégias de saúde da família. Esses casos que são suspeitos de leishmaniose visceral, eles são encaminhados através da rede básica de saúde. Algumas medidas de prevenção: uso de mosqueteiro, telagens, uso de repelentes, saneamento ambiental e básico, animais criados fora de casa e também a eutanásia de cães. Aqueles cães infectados, eles são sacrificados e o destino dos cadáveres é junto com os resíduos de serviços da saúde. Aqui está a referência que foi usado o Guia de Vigilância em Saúde. Oi, gente, eu sou a Ana Paula e eu vou falar um pouquinho sobre a hantavirose. O que é a hantavirose? A hantavirose é uma doença aguda causada por hantavírus que se manifesta sobre as formas de febre hemorrágica com síndrome renal e síndrome cardiopulmonar por hantavírus, sendo essa segunda com importante comprometimento cardíaco e ocorrer com maior frequência na América do Sul. O seu agente etiológico é o hantavírus Bunyiaviridae, e não é uma doença específica de nenhum grupo étnico. Os roedores silvestres são os principais reservatórios, e a infecção desses animais é transmitida de forma horizontal e não letal, o que os torna um reservatório por toda a vida. É uma doença que se comporta de forma sazonal, possivelmente em função da biologia dos roedores, e ela é registrada em todas as regiões brasileiras, mas ocorre com maior frequência no sul, sudeste e centro-oeste do país. As infecções ocorrem, em sua maioria, nas áreas rurais, sendo o sexo masculino o mais acometido. A infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes e saliva dos roedores infectados. Outras formas de infecção são percutânea, através de escoriações na pele ou mordida dos roedores, de pessoa para pessoa de forma esporádica, associada ao hantavírus Andes, registrados na Argentina e no Chile. Contato com o vírus através das mucosas, conjuntiva, da boca ou nariz, por meio de mãos contaminadas com excretas dos roedores. Aqui tem o ciclo biológico da hantavirose, no qual o camundongo infectado por hantavírus transmite para outro camundongo através da transmissão horizontal, e o ser humano, ao entrar em contato com as excretas desses animais, através da inalação, pode se infectar com a doença e desenvolver a síndrome cardiopulmonar, que é a fase mais grave da doença. As características epidemiológicas. O período de incubação é em média de 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias.
e as pessoas sem dados sorológicos de infecções passadas são suscetíveis à doença. As manifestações clínicas. Essa doença se apresenta em duas fases. A fase prodômica, na qual ocorrem manifestações mais frequentes de febre, mialgia, dor lombar e abdominal, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e diarreia. Esse quadro pode durar de 1 a 6 dias, podendo prolongar-se por até 15 dias. A fase cardiopulmonar é caracterizada pelo início da tosse, que em geral é seca, mas pode ser produtiva, acompanhada por taquicardia, dispneia e hipoxemia. Essas manifestações podem ser seguidas por uma rápida evolução para um edema pulmonar, hipertensão arterial e colapso circulatório. Essa é a fase mais grave e tem mais riscos de óbito. O diagnóstico pode ser feito através dos exames específicos como o ELISA-IgM, que detecta anticorpos de infecção recente, ELISA-IgG, que detecta anticorpos de infecção posterior, a imunohistoquímica, usada para diagnóstico nos casos de óbito, e o RT-PCR, que é útil para identificar o vírus e o seu genótipo, sendo considerado um exame complementar. O tratamento. Não existe um tratamento com drogas antivirais específicas para o hantavírus. O que se pode fazer é, na fase mais branda, o tratamento é voltado para o alívio dos sintomas, com controle rigoroso dos sinais vitais e a hidratação cautelosa para evitar sobrecarga de volume. Na forma mais grave, preconiza-se a cuidadosa infusão endovenosa de líquidos, sendo o principal elemento terapêutico. Deve haver também um suporte e monitorização hemodinâmica e respiratória de forma contínua. E recomenda-se o isolamento do paciente em condições de proteção com barreiras, como avental, luvas e máscaras N95. As medidas de prevenção individual e coletiva são manejo e práticas de higiene ambiental, saneamento, melhoria das condições de moradia, informar os moradores sobre a doença, as vias de transmissão, os roedores envolvidos, orientá-los sobre as medidas de prevenção e controle, manter o quintal limpo, dar destino adequado aos entulhos, manter alimentos estocados fechados e a prova de roedores. O objetivo da vigilância epidemiológica é reduzir a letalidade, detectar precocemente casos de surtos, identificar fatores de risco associados à doença, recomendar medidas de prevenção e controle. Outras formas de atuação da vigilância são a notificação, é uma doença de notificação compulsória imediata e de investigação obrigatória. Ela deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Investigação. Iniciar o mais breve possível, visando a identificação do local provável de infecção e dos fatores que propiciaram a ocorrência da doença. Identificar o paciente, obter seus dados e os dados de sua residência. Quando o paciente tiver impossibilidade de fornecer os dados, buscar informações dos familiares, amigos e colegas de trabalho. Buscar contatos sintomáticos ou oligossintomáticos através dos contatos do paciente junto à residência ou do local de lazer, conforme identificação de situação de risco ou de exposição. Para identificar o local provável de infecção, devem ser investigadas situações de risco para infecção por hantavírus nos últimos 60 dias, que precedem o início dos sintomas. Teve contato direto e ouviu o roedor silvestre, vivo ou morto, os seus vestígios, fezes, urina e ou cheiro da urina, sangue ou saliva, roças abandonadas, faixas de capim não ocupadas, mudança no perfil agrícola ou outros fenômenos naturais periódicos que alterem a disponibilidade de alimentos para os roedores. Encerramento do caso. A investigação termina com as informações levantadas no prazo de 60 dias. O caso será encerrado com sua confirmação ou descarte, com definição do local provável de infecção e com os fatores determinantes relativos à infecção para a conclusão do caso. E essas foram as referências utilizadas no trabalho.
Agora irei dar continuidade ao nosso trabalho. O assunto é malária. A malária é uma doença febril causada por protozoários transmitidos por vetores, o anófeles, mosquito prego, conhecido como mosquito prego. Ela também é conhecida pelo nome paludismo ou febre palustre. Acredita-se que a doença também era causada por vapores nocivos exalados dos pântanos, no qual a designava como mau ar. Hipócrates citou em seus trabalhos que a ocorrência da malária é sazonal, isto é, depende da estação do ano e a região e com padrão de febre intermitente. Atualmente, a OMS possui um plano de controle chamado de Estratégia Global de Controle da Malária, que preconiza o diagnóstico precoce, tratamento adequado e especificidades locais. Existem 4 espécies que parasitam exclusivamente os humanos: o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale. O Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax são comuns aqui no Brasil, porém o Plasmodium ovale é mais comum na África. Outra espécie é o Plasmodium knowlesi, no continente asiático, e hospeda principalmente o macaco. Porém, existem alguns casos humanos. Aqui tem uma imagem que mostra as formas do parasito, do protozoário. Tem a forma marginal, a forma em anel, a forma de trofozoito e esquizonte maduro e gametócito. O ciclo biológico. O ciclo biológico no homem começa pela picada do mosquito Anopheles. Uma fêmea infectada do mosquito pica uma pessoa e libera saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoitos, que são as formas infectantes do plasmódio, estão na saliva do inseto e são passados para a corrente sanguínea e migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos. Essa fase em que invade os hepatócitos é chamada de fase tissular. Nos hepatócitos, os esporozoitos se multiplicam assexuadamente e dão origem aos merozoitos. Após diversas divisões, esses merozoitos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na corrente sanguínea. Já na circulação, os merozoitos passam por estágios de desenvolvimento. Alguns estágios são trofozoito jovem ou anel, trofozoito maduro. Quando o trofozoito está maduro, ele cristaliza o ferro, dando o pigmento malárico, formando a substância hemozoína, que dá esse pigmento. Esquizonte, que é a divisão celular, é a forma que vai fazer a divisão celular, gerando novos merozoitos que vão romper a membrana da hemácia e cair na corrente sanguínea, infectando outras hemácias. A febre é o sinal mais conhecido da malária. Dependendo do parasito, a febre aparecerá de 48 em 48 horas, conhecido como terçã, e quando a febre aparecer de 70 em 72 horas, febre quartã. A febre ela é consequência do rompimento das hemácias. Aqui tem todo o ciclo dentro do eritrócitos,
a invasão dos merozoítos, até a diferenciação em gametócito, que vai infectar o mosquito, que vai fazer o ciclo sexuado, gerando o zigoto, o oocisto, até formar a forma infectante, que vai ficar nas glândulas salivares e infectar o homem. Essa fase, a partir da diferenciação dos gametócitos para mosquito, vai ser a fase do mosquito e sexuada. O trofozoito, ele vai dar origem ao gametócito, além da forma de merozoito. E quando o mosquito ele pica uma pessoa com malária, ele injeta saliva com anticoagulantes e suga os gametócitos juntamente com sangue. Daí, no interior do intestino dos anófeles, os gametócitos eles rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos se transformam em macro e microgametócito, havendo fecundação, o qual surge o zigoto. E a partir deste zigoto vai surgir o ocineto. O ocineto ele se instala na parede intestinal, que vai formar o oocisto e é o local de desenvolvimento do parasito. Dentro desse oocisto se iniciam várias divisões celulares, formando formas como esporozoítos que se desenvolvem. Esses esporozoítos vão romper a membrana do oocisto e migrar pelo corpo do mosquito, até chegarem nas glândulas salivares, onde irão se alojar. Agora, este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar de alguma pessoa, ele vai injetar os esporozoítos na corrente sanguínea, reiniciando todo o ciclo. O ciclo no mosquito, ele dura em média de 12 a 18 dias. Modo de transmissão. Como já dito, o mosquito ele tem que estar infectado pelo Plasmodium. O mosquito ele é o hospedeiro principal por haver reprodução sexuada nele. Ele gera os esporozoítos que vai ser transmitido através da picada. Alguns criadouros do mosquito anofelino: iguarapés, lagoas, remansos dos rios, córregos, valetas, escavações, reservatórios de água salobra, plantas como bromélias, gravatás, que acumulam água em suas folhas, açudes e represas. Aqui tem duas representações, uma de uma bromélia e outra de um agente de saúde, verificando se há larvas do mosquito em uma represa de água ou lagoa. Risco de transmissão. O risco de transmissão depende de cada espécie do vetor, atividade e região. Populações ribeirinhas e indígenas são mais suscetíveis em contrair a malária, por se situarem em regiões onde o ambiente é propício aos criadores. O mosquito desempenha suas atividades ao entardecer e durante a noite até o amanhecer. Não há contágio direto de pessoa para pessoa e transmissão por compartilhamento de agulhas congênita e transfusão de sangue é muito raro. O período de incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o parasita e o início dos sintomas. De acordo com a espécie do Plasmodium, o Plasmodium falciparum vai ter um período de incubação de 8 a 12 dias, o Plasmodium vivax de 13 a 17 dias, o Plasmodium malariae de 18 a 30 dias. O período de latência é o período da infecção em que o indivíduo é infeccioso, porém assintomático.
pode haver recaídas pela forma evolutiva de hipnozoítos. Esses hipnozoítos, eles vão ficar latentes no fígado e são responsáveis pela recaída da doença de 3 a 9 semanas. O período de transmissibilidade para o plasmódio vivax, poucas horas até o surgimento do gametócito, que vai contaminar o mosquito, que é o vetor, e o plasmódio falciparum, de 7 a 12 dias, a partir do início dos sintomas. O tratamento indevido pode prolongar a doença para 1 ano ou mais, dependendo da espécie. Para o plasmódio falciparum, 1 ano. O plasmódio vivax, 3 anos, e malariae, 3 anos. Algumas manifestações clínicas: febre, calafrios, sudorese profunda, fraqueza, cefaleia, náuseas, vômitos, astenia, fadiga e anorexia. Aqui tem um esquema falando dos sinais e sintomas, como cefaleia, e é dividido por sistemas: pele, sudorese, palidez, aparelho respiratório, tosse seca, muscular, tremor, dor nas costas, fígado, hepatomegalia, esplenomegalia no baço, sistêmico, febre, falta de apetite, fraqueza, e aparelho digestivo, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Aqui tem por fase, falando sobre o início da fase sintomática, que começa com mal-estar, cansaço, mialgia. Quando há intensificação da doença, a pessoa vai sentir muito calafrio e tremor generalizado. Na fase febril, a temperatura pode atingir 41 graus, sentir muita cefaleia, náuseas, vômitos, sudorese intensa, e o baço e o fígado podem estar aumentados e dolorosos à palpação, por causa da infecção pelo plasmódio. A febre é intermitente, às vezes a pessoa acha que melhorou dos sintomas, está livre da doença, e na verdade ela tem uma recaída alguns dias depois, tendo a voltar a ter febre em valores altos. O diagnóstico é feito pela gota espessa, que é o padrão ouro da OMS, é o mais eficaz para detectar a malária. O esfregaço fino ou delgado, e o teste rápido é indicado para regiões de difícil acesso e pouco suporte tecnológico. O tratamento ele é oferecido gratuitamente pelo SUS. Ele é eficaz quando há um diagnóstico e um tratamento imediato. Esse diagnóstico tem que ser precoce e o tratamento iniciar o mais rápido possível, para assim diminuir a transmissão e a gravidade da doença. Os objetivos do tratamento é interromper o ciclo das formas sanguíneas que geram a patogenia e as manifestações clínicas, destruir as formas hepáticas latentes, que são os hipnozoítos, e interromper a transmissão do parasito, do homem para o mosquito, e esse mosquito picar outra pessoa e transmitir a doença. O tratamento para malária por Plasmodium vivax ou por Plasmodium ovale, ele é realizado
com a cloroquina em associação com a primaquina. A cloroquina é utilizada para tratamento de formas sanguíneas e a primaquina para tratamento das formas hepáticas latentes. Aqui tem a foto dos medicamentos, sulfato de hidroxicloroquina e disulfato de primaquina. Neste quadro, tem ilustrado o tratamento das infecções pelo Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, com cloroquina em 3 dias e primaquina em 7 dias. É um esquema curto de medicação. É considerado a idade e o peso do paciente. E cada dia tem uma dose específica do medicamento. Para a criança, a dose do medicamento é menor do que para o adulto. Neste outro quadro, a gente tem o tratamento para infecções por Plasmodium falciparum, com combinação fixa de arteméter, lumefantrina em 3 dias e primaquina em dose única. Então, a pessoa ela vai tomar durante 3 dias esses 2 medicamentos, arteméter e lumefantrina, e uma dose única da primaquina. Nesse quadro, indicam as doses durante os dias, os horários, manhã e noite, e aconselha que o profissional de saúde identifique as medicações por cores, para que a pessoa não se confunda na hora de tomar o medicamento e tome no horário certo. Aqui tem um outro quadro para tratamento de infecções não complicadas por Plasmodium falciparum no primeiro trimestre de gestação em crianças com menos de 6 meses, com quinina em 3 dias e clindamicina em 5 dias. Isso porque crianças e gestantes, elas estão em grupo de riscos da doença, principalmente pessoas que pegam pela primeira vez pela forma do Plasmodium falciparum, ela pode desenvolver complicações. Aqui tem algumas medidas de prevenção. O Dia Mundial da Malária é considerado dia 25 de abril. Um modo de se prevenir é utilizando repelente, evitar banhos em igarapés, lagoas ou águas paradas, e indica que a pessoa não auto-se medique, porque são medicamentos fortes e controlados. As unidades de saúde, elas são recomendadas que o medicamento seja dado com acompanhamento, sempre a dose controlada pelo profissional. E aqui fala alguns sintomas que eu já havia citado anteriormente. Aqui tem outra ilustração mostrando a rede de mosquito, que pode ser usado como método de prevenção, uso de repelentes de insetos, sempre manter as janelas fechadas, utilizar de telas para evitar a entrada do vetor. Isso vai diminuir o risco de picadas.
a vigilância epidemiológica. O objetivo da vigilância epidemiológica é investigar os casos, detectar, recomendar e avaliar. Aqui tem a folha de notificação. A notificação ela pode ser realizada através da rede privada ou pública de saúde. O profissional de saúde vai preencher com todas as informações. O tipo da notificação é do agravamento da malária, o agravo doença, malária. Vai colocar a data, o município, a unidade de saúde, o nome do paciente, idade, sexo, se é gestante, qual trimestre da gestação, o nível de escolaridade. E os dados complementares do caso. Vai perguntar também, voltar. As principais atividades do último dia para que saiba de onde a pessoa adquiriu a doença. Se ela mexe com agricultura, agropecuária, se é doméstica, do ramo de turismo, tudo isso aumenta a suscetibilidade de adquirir a doença nesses locais. Aqui tem o esquema de tratamento que os profissionais vão aderir para o paciente. E aqui é o algoritmo de investigação a partir de um novo caso de malária. Se o caso der positivo, vai se realizar o tratamento imediato e as assistência ao paciente. Vai investigar o local provável de infecção, identificar se é residência ou foi em outro lugar que a pessoa foi passear, viajar. E a vigilância epidemiológica vai tentar controlar o vetor e também conscientizar a população através de educação e saúde. No Brasil, há 2 cenários epidemiológicos distintos. É considerado a região amazônica. A notificação compulsória tem que ser realizada até 7 dias pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária, SINEP, utilizando da ficha de notificação já mostrada. E a região extra-amazônica, que pessoas que residem fora dessa região de abrangência amazônica, ela tem que notificar até 24 horas, e essa notificação deve ser salva no SINAM, utilizando a ficha de investigação de malária. Aqui tem alguns dados epidemiológicos durante o ano de 2016, que foram notificados 229.246 novos casos de malária e 35 óbitos na região amazônica. Aqui fala da importância da atenção básica. A portaria ministerial número 44, de 3 de janeiro de 2002, que afirma que a rede de atenção primária é importante pelo trabalho dos agentes comunitários e a prevenção e controle da malária e da dengue. Essas foram as referências do trabalho.
o Guia de Vigilância em Saúde e o livro Parasitologia Humana. E esse foi o trabalho do grupo 2 sobre algumas doenças importantes para a formação do enfermeiro.